Olá, tudo bem? Esta é a segunda apresentação do segundo capítulo que eu escolhi do livro para apresentar. Bem, vamos lá. Eu escolhi proteção de dados pessoais. Esse é um assunto um pouco difícil, mas também é simples. Assim, a gente pode estar falando de proteção de dados pessoais de uma única pessoa, como foi no caso da Caroline Dickman, em que aconteceu toda aquela exposição dos seus dados, ou dados pessoais de milhares ou milhões de pessoas, como quando estamos falando do antigo Twitter, que hoje é o X, Facebook e tantas outras plataformas de grandes empresas que têm dados pessoais de milhões e milhões de pessoas, se não chegar até a bilhões. Então, a gente vai por esse viés, que pode ser tanto dados de uma pessoa em um caso isolado ou de várias pessoas. Para começar, em contexto de Brasil, os dados eles têm já uma legislação e leis criadas, que a maioria foi vista e revista depois do caso da Caroline Dickman, que teve toda aquela repercussão e com aquilo se viu a necessidade de se criar leis, normas para poder dar um amparo judicial para as pessoas e também para poder antever algum problema que fosse acontecer. Para começar, tem a proteção de dados a crianças e adolescentes, porque, queira ou não, a criança e o adolescente ele ainda não está tão maduro, ainda não sabe como se cuidar, como se proteger, pode expor coisas que não deveria. Tem o tratamentos pessoais também na área de saúde, definição de alto risco, segurança pública, porque quando a gente está num contexto de dados pessoais, todas as nossas informações estão meio que abertas a quem tem esses dados. Então a nossa legislação, o nosso governo, que foi criado pelo STF, ele tende a avaliar se aquilo está em conformidade com a lei que foi criada, procura achar se tem alguma irregularidade, porque, por exemplo, no X aconteceu de estarem usando as nossas informações de forma indevida. A justiça entrou, pediu, ordenou que se fosse revista a forma como eram tratados os dados e é isso, é basicamente para se ter o cuidado com as nossas informações, porque, por exemplo, algo que é bem exposto é que muitas vezes os dados de pessoas públicas são vazados, principalmente de funcionários públicos, e se tem um cuidado para que isso não aconteça em maior escala, porque se os nossos dados forem expostos, isso pode causar um desconforto, problemas. E não é só ser exposto para pessoas físicas verem. A gente sabe que existe também uma desigualdade na área de empresas, porque se os nossos dados estiverem sendo usados, eles sabem o que a gente gosta de comprar, de comer, de assistir, de que tipos de coisa a gente gosta de fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele usou desse artifício para pegar informações das pessoas que eram mais possíveis a votarem nele e a forma que ele devia se portar perante essas pessoas. Então, de certa forma, isso também é um poder para manipular as pessoas, para conseguir enviesar seu modo de pensar. Então, é preciso que se tenha o judiciário, como é no Brasil, procurando equilibrar as coisas, entender até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, o que esse capítulo falou, basicamente, é ter um cuidado com nossos dados e saber que esses dados
para onde é que eles vão, em que contexto os nossos dados serão usados e se esses dados poderão ser usados ou não. E também que punição será dada em caso de descumprimento da lei vigente no nosso país ou em contexto de mundo, de acordo com cada país, com cada grupo, como a União Europeia. As leis costumam divergir, mas já é um consenso que no mundo inteiro estão sendo criadas leis para conseguir mitigar os problemas. Beleza? Essa foi a minha apresentação. Obrigado.